Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar. Eu tentei reproduzir aquele cenário de outro dia, não ficou igual, tá meio escuro, né? Mas, enfim. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a minha vida profissional. Sim, eu ainda sou jovem, eu ainda tenho só 22 anos, mas eu acho que eu já tenho o que acrescentar pra vocês em relação à minha vida profissional. E na verdade não é a ideia ser um vídeo super educativo, e simplesmente contar um pouquinho pra vocês sobre isso, qual é essa realidade na minha vida. Então vamos começar do começo. O meu pai é formado em jornalismo, ele era, né, porque ele já é falecido, era jornalista, trabalhava na área, e a minha mãe é psicóloga, trabalha na área de recursos humanos. E eu, desde pequena, sempre me envolvi com a área da comunicação. Então eu aprendi a ler e escrever muito cedo, com 5 anos eu já lia tudo. A minha mãe disse que eu falei muito cedo, eu tinha 1 ano e poucos meses, eu já falava tudo que tu pode imaginar. Minha mãe disse que dava pra ter uma conversa comigo. Eu sempre tive esse lado muito desenvolvido mesmo. Então, por conta também influência da profissão do meu pai, como eu perdi ele cedo e tudo mais, me inspirava nele, eu sempre quis trabalhar na área da comunicação e sempre disse que eu ia ser jornalista. Minha vida inteira, desde pequena, eu dizia que eu ia ser jornalista, que eu ia trabalhar no Jornal Nacional, que eu ia apresentar o Fantástico, que eu ia trabalhar nessa área. Ao longo do tempo eu fui crescendo e tudo mais. Eu não pude ter conversas com meu pai sobre isso, porque ele faleceu quando eu tinha 7 anos, onde eu ainda nem imaginava, né, não falava sobre isso, a não ser falar que eu seria jornalista, mas eu não levava isso a sério, né. E aí, quando eu fui crescendo um pouco mais, eu fui conversando com algumas pessoas que eu conheço, inclusive o meu tio, que é meu padrinho de vida, padrinho de casamento e, nossa, um super amigo meu, que também é formado em jornalismo. Ele falou: Dó, não tem a ver contigo, assim, eu acho que tu quer fazer jornalismo porque tu gosta de escrever e tudo mais, e falar, mas eu acho que tem mais a ver contigo e com o momento atual que a gente vive, a área da publicidade. E até então eu nunca tinha estudado sobre publicidade, não fazia ideia do que era, como que acontecia e tudo mais, não sabia muito o que envolvia esse meio. Eu pensei, bom, vou pesquisar, né, vou ouvir a voz da sabedoria e vou pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar sobre o curso de publicidade e propaganda e adorei. Eu realmente achei que tinha mais a ver comigo do que a área do jornalismo, apesar de eu ainda gostar de muitas áreas do jornalismo. Mas eu comecei a perceber que realmente a área da publicidade poderia ter um pouco mais a ver comigo e com o que eu queria pra minha vida profissional. E aí, tá, eu decidi então que eu seria publicitária e não mais jornalista. E aí, com 15 anos eu criei o meu blog. Na verdade foi com 14 anos. Antes disso eu já tinha tido blogs e tudo mais. Naquela época que o blog era pra ser tipo um diário, sabe? Naquela época eu já tinha blog, só que não levava a sério. Com 15 anos eu criei o Customizing Time. Na verdade, com 14 anos eu criei o Customizing Time, que foi meu primeiro blog. Quero saber se tu é dessa época, porque assim, ó, só os raízes estão aqui desde aquela época. Eu criei esse blog com algumas amigas, logo elas desistiram e tudo mais, e eu mudei pra mim e mudei o nome para Charme Divino. Tanto que na escola meu apelido até era Charme pra algumas pessoas, por conta do blog Charme Divino. E aí, com 15 anos, então, eu comecei a trabalhar nesse blog, e na mesma época eu criei meu canal no YouTube. Então se vocês voltarem pro começo do meu canal, os primeiros vídeos são dessa época, foi em 2013. E nessa época, já com 15 anos, eu não tinha câmera, não tinha nada. Naquela época, eu acho que eu tinha um iPhone 3, que era uma câmera tensa, pensa bem, né? Eu combinei com a minha mãe que eu ia ficar 1 ano sem ganhar mesada dela, porque meus pais sempre me deram mesada e tudo mais pra eu aprender a gerenciar meu próprio dinheiro. Combinei com ela que eu ia ficar 1 ano sem mesada, porque com o dinheiro que ela me dava de mesada, que acho que era 100 reais na época, ela ia pagar minha câmera lá em 12 vezes. Tá, daí foi assim que a gente começou. Eu comprei a bendita câmera que eu tanto queria e comecei a gravar os meus vídeos e nunca mais parei. Estamos aqui até hoje. E aí, gente, eu passei o meu ensino médio inteiro gravando vídeos, fazendo posts no meu blog. Tanto que na época, eu lembro que eu fazia post todo dia. O blog era tipo um Instagram, só que de conteúdo, né, de fato. Então todos os dias saía um post no meu blog. Não me lembro por quanto tempo isso durou. Na época, meu blog tinha... Tem um cachorro aqui insistente. Na época meu blog tinha, vamos supor, começou tendo 200 visualizações por dia, depois foi partindo pra 1000, chegou a ter 2000 visualizações por dia, então realmente era um blog bem legal assim e tal. E eu também segui fielmente fazendo vídeos pro YouTube. Não me lembro se eu já fazia vários vídeos por semana e tudo mais, mas, gente, desde 2013 eu nunca mais abandonei esse canal. Nunca fiquei muito tempo sem gravar, eu acho que o máximo foi tipo 3 semanas, e sempre levei muito, muito a sério. Então,
desde o meu ensino médio eu já venho cultivando isso, que eu sempre disse que era o meu trabalho, porque dava trabalho. Então, quando eu voltava da escola, de tarde, eu estudava de manhã, quando eu voltava da escola, enquanto as minhas amigas dormiam a tarde inteira, ou iam fazer outras coisas e tudo mais, eu criava conteúdo. Então, é óbvio que eu fazia coisas de adolescente também, né? Mas no final de semana, às vezes eu não dormia até meio-dia porque eu tinha que gravar vídeo. E assim eu fui me adaptando e tudo mais. Então, desde 2013 eu levo muito a sério o meu canal no YouTube e tudo mais. O blog acabou passando, né? E há muito tempo que eu já não posto nada por lá. Mas o YouTube ficou. E já no ensino médio eu já consegui trabalho através do meu YouTube e tudo mais, já tinha parcerias, óbvio que tudo bem iniciante, mas já tinha. Eu sempre levei muito a sério esse trabalho. Bom, em 2015 acabou o ensino médio e aí eu pensei, ok, agora chegou a hora de eu fazer publicidade e propaganda na faculdade. E foi aí que eu me matriculei na faculdade. Na época eu cogitei fazer comunicação digital, que era um curso de uma outra universidade aqui perto, né? Mas eu fiquei um pouco receosa de fazer algo tão focado já na faculdade, e eu pensei que talvez seria mais legal fazer um curso um pouco mais abrangente, que pegasse outras áreas, e isso ia agregar um pouco mais, eu acho, na minha vida profissional. E aí eu comecei a fazer o curso de publicidade e propaganda, estou quase me formando agora, na verdade eu me formaria agora esse ano, mas eu decidi adiar por conta do coronavírus. E aí, gente, quando eu entrei na faculdade em 2016, logo nos primeiros meses eu arrumei um estágio, e eu tava muito animada porque eu ia fazer um estágio, também tinha faculdade, aí ainda tinha meu canal no YouTube, e nessa época foi uma época que eu trabalhei muito, porque, se eu não me engano, no início de 2016 foi quando eu comecei a trabalhar com a Mari, que é minha assessora até hoje, que cuida dos trabalhos comerciais pra mim e tudo mais. E naquela época, por estar trabalhando com ela, eu comecei a ter mais trabalho, mais parcerias e tal. Então, realmente, a minha profissão youtuber já era uma profissão, já me dava dinheiro e tudo mais, mas eu queria estagiar na área que eu tava cursando. Então eu arrumei esse estágio. Era uma agência de publicidade focada em produtos digitais, então a gente fazia curso online, cuidava cursos de várias áreas diferentes. Eu era social media, então eu cuidava das redes sociais desses cursos. Na época a gente mal produzia conteúdo pro Instagram, era tipo bem mais pro Facebook. Enfim, eu trabalhei nessa agência, eu acho que uns 7 meses, mais ou menos. E eu amava trabalhar lá, eu gostava muito da equipe, gostava dos chefes, gostava do trabalho. Eu gostava de trabalhar lá, mas o que eu mais amava era o YouTube. E o meu dia a dia tava muito corrido, porque a minha aula na faculdade era de manhã e começava às 9h15. O que eu fazia? Eu acordava mais ou menos umas 6h30, 7 horas. Aí eu tomava meu banho, me arrumava, gravava vídeos, tipo uns 2 vídeos por aí, ficava pronta. Aí eu ia pra aula, estudava e tudo mais. De tarde eu ia pro estágio, trabalhava a tarde inteira, chegava em casa de noite, tipo 6 e pouco, 7 horas. E aí o que eu fazia? Ia editar os vídeos. Então eu não tinha durante a semana nenhum tipo de lazer. Eu não podia de noite olhar uma série, não podia ficar com os meus pais. Eu realmente vivia trabalhando. E isso era, obviamente, bem cansativo. Mas não era nem essa a questão. A questão é que eu queria ser youtuber, eu queria trabalhar só com o YouTube. Então eu botei na minha cabeça, quando eu conseguir ganhar mais dinheiro com o YouTube do que eu ganho no meu estágio, e uma renda mais fixa que eu sei que eu vou ganhar, eu vou sair do estágio. E botei isso na minha cabeça. No final do ano de 2016, eu participei do concurso da Glambox. Não sei se vocês se lembram, mas foi um concurso muito legal. O Glamstar, eu fui pra São Paulo e tudo mais. Não ganhei o concurso, mas depois daquilo eu fui contratada pela Glambox. E foi o meu primeiro contrato realmente, assim, fixo, onde eu ia com certeza receber aquele valor todos os meses. E era quase o dobro do que eu ganhava no meu estágio. Então eu fiquei muito feliz. E ali eu não pensei 2 vezes. Eu ainda não tinha contas nem nada, né, gente? Não tinha que me preocupar. Eu pedi demissão, fui viver só do YouTube. Então eu vivi só do YouTube e tudo mais, até que em 2017, no meio de 2017, ou seja, não passou nenhum ano dessa minha demissão, eu pensei, vou ter a minha própria agência. Eu já fazia alguns freelas de social media, e aí eu decidi criar a Dom Comunicação Digital, que é a minha agência de publicidade, minha agência de marketing de conteúdo e tudo mais. Não é uma agência de publicidade tradicional, a gente foca em conteúdo para redes sociais, e desde então é nisso que eu trabalho, fora aqui o YouTube e tudo mais, né? E eu amo
fazer o que eu faço. Eu sinto que hoje em dia as pessoas, elas estão cada vez mais migrando de profissão, então dificilmente alguém trabalha 20 anos na mesma coisa. As pessoas vão se inovando e eu acho que eu não vou trabalhar com isso pra sempre, mas eu acho que vai ser sempre algo parecido com isso. Então, até hoje a área da comunicação não é uma dúvida pra mim. Eu não fico pensando, tipo, nossa, e se eu fizesse psicologia? E se eu tivesse feito arquitetura? E se eu tivesse feito direito? Tipo, realmente eu não penso, porque eu acho que nenhuma outra área tem a ver comigo sem ser a área da comunicação. Eu não consigo me imaginar em nenhum outro curso fazendo outra coisa da vida. Então, mesmo que um dia, por exemplo, eu tenha uma marca, que não necessariamente eu vou estar trabalhando como publicitária, mas eu acho que dentro da marca essa vai ser minha principal função, cuidar da comunicação, sabe? Então, eu não tenho dúvidas hoje quanto a isso. Eu sou muito feliz e realizada em relação ao meu profissional. Estamos aí, né? Continuando a nadar, vivendo e evoluindo cada dia mais. E a Dom agora tá indo pra um rumo que eu tô amando, que é um rumo bem mais educacional. Então, a gente tem fechado poucos clientes fixos de gerenciamento de redes sociais, que sempre foi o nosso foco. E a gente tem focado mais em mentorias, consultorias, cursos e tudo mais, onde a gente ensina pras pessoas aquilo que a gente sabe fazer. Então, tem sido muito, muito legal. Uma nova fase muito desafiadora, mas muito, muito boa. E é isso, a gente tá super feliz. Hoje o Léo é meu sócio também na Dom, então ele cuida de uma outra parte que eu jamais poderia fazer sozinha, porque eu não tenho o mínimo de habilidade, que é a questão de vídeo e tudo mais, e fotos também. Foto até sei, mas vídeo não. E ele que comanda essa parte, então a gente une as nossas forças. E agora eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram em relação ao meu trabalho. Vamos lá, deixa eu pesquisar aqui. Primeira pergunta: como você faz para se reinventar na profissão e se manter motivada ainda mais nesse período? Bom, me manter motivada não é fácil, né, gente? Porque é natural que a gente se desanime, que a gente repense e tudo mais, e ainda mais na situação que a gente tá vivendo. Então, eu já contei pra vocês que a gente viveu um momento bem desafiador, no sentido de que a gente tava desanimado. Parecia que tava... Eu falei pro Léo uma vez, parece que a gente tá de férias porque não tem nada pra fazer. E na verdade tinha coisas pra fazer e a gente só não ia atrás delas. Então, a gente sentou e planejou tudo que a gente queria atingir na empresa, tudo que a gente queria conquistar e tudo mais. E foi assim que a gente arrumou, assim, do fundo do poço, motivação pra continuar. Em relação a se reinventar, eu sou extremamente inquieta, gente. Hoje eu quero uma coisa e eu quero aquilo mais que tudo, e amanhã eu já nem quero tanto assim, sabe? Então, é natural pra mim querer mudar, querer fazer coisas diferentes. Eu vivo muito em constante evolução. Pra mim a mudança não é um problema. É que nem eu falei, eu sinto que hoje em dia as profissões, elas são mais curtas. Então as pessoas não constroem carreira de 20 anos numa área exata, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Eu acho que é natural que a gente vá mudando, vá seguindo novos rumos, vá buscando novos desafios. Então eu acho que é um pouco assim da minha geração, um pouco também da minha característica. Óbvio que tem gente que prefere o seguro, o confortável, algo mais acomodado, mas não é o meu perfil. Então eu acho que é assim. Ó, da onde partiu a ideia de trabalhar com a internet? Tu tinha um blog, né? Da onde partiu a iniciativa? Bom, já falei pra vocês mais ou menos como o blog começou, mas na época eu não sei assim de onde saiu a minha ideia. Eu sempre quis ter blog, eu sempre tive blogs. Eu mesma fazia os layouts e tudo mais. Sempre fui metida nisso, sabe, gente? Editava fotos, tipo, no Photoscape e Photofilter, quem lembra dessa época? Então, eu sempre gostei muito da internet, assim. Com 10 anos eu lembro que meus pais me deram um computador de aniversário. Tipo, meu Deus, era a realização do meu sonho. Eu passava horas naquele computador, MSN, Orkut, fazendo essas fotos e tudo mais. Então, realmente, eu sempre gostei, sabe? Quando eu criei o blog foi por hobby mesmo e acabou se tornando profissão. Você acha que precisa de faculdade para ser social media? Eu não acho, tá? Eu acho que o que tu precisa é estudo, dedicação, tempo, esforço, força de vontade. Agora, faculdade não necessariamente. No meu curso, eu tive pouquíssimas cadeiras práticas que me ensinaram alguma coisa sobre ser social media, inclusive
poucas. Eles ensinam muito sobre a área tradicional da publicidade, que é uma agência onde tem o atendimento, o planejamento, o mídia, o redator, a criação e por aí vai. Mas a gente pode ir aplicando aquilo para o marketing digital, para agências de social media e tudo mais. Mas eu acho que se tu tem, de novo, interesse pela área, dedicação, força de vontade, tu pode fazer cursos que vão te ensinar a trabalhar com isso e não necessariamente precisa ser uma faculdade. No início, como você abordava marcas para parceria? Bom, até hoje, às vezes eu vou atrás de alguma marca, seja para algum projeto especial e tudo mais, e é da maneira mais educada possível. Eu evito mandar direct, porque, pensa bem, não passa um profissionalismo. Então a gente monta uma proposta, um e-mail, como eu disse, a Mari trabalha comigo aí desde 2016 nessa área, e a gente monta uma proposta, daqui a pouco um PDF explicando a nossa ideia, mostrando dados da minha audiência, né, na rede social onde eu gostaria de falar da marca, e é mais uma apresentação do meu trabalho dizendo: oi, vamos fazer algo juntos, e não tipo, oi, me contrata, sabe? Eu acho que tem todo um cuidado em relação a isso. Mas mandar um e-mail, se apresentar direitinho, falar da tua audiência, mostrar a ideia do que tu quer fazer com a marca, eu acho que são os principais pontos. A Ana perguntou sobre o que é o seu TCC. O meu TCC é sobre autoridade digital, como a autoridade na internet influencia a venda de produtos digitais. Então, eu tô falando um pouco sobre isso, assim, se muda alguém que tem autoridade vender um produto de algum tema específico, ou se qualquer pessoa que vender vai ter sucesso com aquilo, sabe? É um pouco sobre isso. Está sendo difícil conciliar faculdade, dom, YouTube e seu trabalho como influencer em casa? Não tem sido difícil, já foi mais difícil, já foi mais corrido. Hoje em dia tem sido bem bom, bem leve, eu tenho muita ajuda, né? A Mari que cuida do comercial, o Léo que edita os meus vídeos e tudo mais. Então eu realmente conto com essas ajudas que fazem toda a diferença, mas não é um problema. Dó, tu gosta de trabalhar de casa ou está sendo difícil pra ti? Gente, eu amo trabalhar home office. Eu sou super produtiva, não influencia na minha produtividade. Eu adoro que se eu quiser parar às 4 da tarde, não tiver mais nada pra fazer, eu posso deitar no meu sofá, posso parar no meio da tarde, fazer um bolo. Obviamente, tu tem que ter bastante determinação e conseguir fazer isso, né? Mas, no geral, eu gosto muito. Já negou algum publi por não se identificar com a marca, produto ou qualquer outro motivo? Sim, eu já recebi cada proposta que vocês não podem imaginar. Vou contar uma pra vocês de uma das mais bizarras. Quem me acompanha sabe que eu não sou muito de expor nenhum tipo de lado muito pessoal. E aí uma vez uma marca que era tipo uma glam box, então era uma caixinha de assinaturas, entrou em contato comigo, só que o produto que vinha na caixinha de assinatura eram produtos eróticos. E eles entraram em contato comigo. Tipo, oi? Alguém já me imaginou mostrando uma glam box de produtos eróticos? Eu chamo glam box pra vocês entenderem, mas não era da glam box, gente. Sério. Então, sim, eu já neguei muitas parcerias. Dó, o que tu acha que foi essencial pra que chegasse onde está hoje? Eu poderia dizer coisas básicas e clichês, como força de vontade, determinação, acreditar nos seus sonhos. Mas eu acho que uma coisa muito crucial e que eu vejo que fez muita diferença e que não é todo mundo que tem isso, mas eu acho que é muito importante, é o fato de ser ousado, de acreditar, mas acreditar mesmo e não ter medo de fazer algumas coisas. Quando eu e o Léo voltamos, ele era muito assim, tipo, não, mas não vamos fazer isso agora, não vamos gastar esse dinheiro pra isso, não sei o que e tudo mais, ou não investe nesse curso agora, enfim, ele tinha um pouco mais de receio, e ele sempre disse que isso foi uma coisa que ele aprendeu comigo, que às vezes pra gente conquistar coisas na vida, a gente vai ter que dar um peitaço, a gente vai ter que ousar, a gente vai ter que fazer um investimento que depois vai retornar em dobro pra nossa empresa. Então uma coisa que eu não tenho medo é de mudar, é de tentar fazer alguma coisa. E eu sou bem assim, olha, gente, tipo, eu tô planejando fazer alguma coisa, tipo, tô planejando fazer um curso online no Instagram da Dom, sei lá. Aí eu penso, eu vou fazer, e eu faço agora, eu faço pra amanhã, eu faço pra semana que vem, entendeu? Eu não fico assim, pensando muito, analisando as possibilidades. Eu sou muito cara dura, assim, no que diz respeito ao meu trabalho. Eu vou lá e experimento mesmo. Eu acho que só assim a gente consegue conquistar novas coisas. A gente não pode empreender se a gente ficar com medo o tempo inteiro de perder dinheiro. Não vou fazer isso porque isso não me der dinheiro. Não vou fazer isso porque não vai me dar retorno. Não vou fazer isso porque se eu não tiver o meu dinheiro de volta. E eu acho que às vezes
a gente tem que se desprender do dinheiro. Isso leva pra vida, inclusive. Eu acho que o dinheiro não é tudo pra gente, não é mesmo. O dinheiro tem que trabalhar pra nós e não a gente trabalhar pro dinheiro, sabe? Então, se a gente se desprende disso, a gente consegue conquistar coisas, porque a gente não fica com medo de perder o tempo inteiro. Se não fizesse publicidade, qual outro curso faria? Acho que eu faria jornalismo. Talvez relações públicas, mas eu acho que eu iria primeiro pro jornalismo. Já trabalhou CLT? Se sim, como foi a transição? Bom, a única vez que eu trabalhei fora era estágio, então a minha carteira não era assinada. Porém, eu tenho minha carteira assinada porque eu já fiz trabalhos temporários. Os meus pais têm uma agência de empregos e eles fazem algumas feiras aqui na minha cidade e tudo mais. E eu já trabalhei nessas feiras, tipo, na recepção, em cadastros de crachá e tudo mais, que era um trabalho, assim, de uma semana, sabe? Mas apesar de ser de uma semana, eles assinam a carteira. Mas é a única coisa que tá assinada na minha carteira. Que eu abri a Dom, eu tinha 19 anos, né? Então, desde então, eu não faço nada. Quer dizer, eu não faço nada de carteira assinada. A Dom se chama assim por causa do teu nome. É uma junção de coisas. A Dom é de Doris e on de online. Dom também, foneticamente, é o mesmo som da palavra dom, D-O-M, né? Que significa talento e tudo mais. E além disso, dom é o barulho que faz o sino. Dom, 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 dom. E o sino, ele serve pra quê? Pra anunciar, pra comunicar, pra dar um aviso. Eu acho que isso tem tudo a ver com a área da comunicação. Você se sente realizada com o seu próprio negócio? Eu me espelho muito em você, Dó. Eu me sinto realizada, muito realizada, eu adoro o que eu faço. O que não significa que eu me sinto... como se eu já tivesse feito o que eu poderia fazer, entendeu? Eu acho que isso é muito uma característica do empreendedorismo. E isso pode ser muito ruim também, mas se tu sabe lidar com isso, é uma característica muito boa, que é não se conformar, querer sempre fazer diferente, fazer uma coisa nova, mudar, experimentar e tudo mais. Então eu me sinto realizada, mas não é por isso que eu não queira mudar, entendeu? Você ganha mais com a Dom ou com a carreira de influencer? É bem equilibrado, tá? A diferença é que a Dom é um valor mais fixo, enquanto a minha carreira como influenciadora é mais variável. Então, um mês eu ganho R$1.000, no outro mês eu ganho 10 mil, entendeu? Como influenciadora. Então, não tem um parâmetro, assim. Já com a Dom, se nenhum cliente rompe contrato e tudo mais, a gente tem o mesmo valor. Só que a diferença é que eu, como influenciadora, eu tenho um custo muito baixo, porque o Léo que edita os meus vídeos, então eu não preciso pagar um editor. Os equipamentos que eu uso eu já tenho, já tá pago e tudo mais. A Mari, que é quem trabalha na parte do comercial, ela recebe por comissão de trabalhos fechados, então não tem que pagar algo a mais pra ela. Então é diferente do trabalho com a Dom, que tem muitos custos de empresa, né? Claro, com o canal eu também acabo tendo custos de impostos, né? Mas não é um dinheiro que eu conto fixo, tipo, vou viver com esse dinheiro, sabe? E geralmente é um dinheiro que a gente guarda, usa pra outras coisas. Quando seus stories são publis, você prefere gravar em tempo real ou deixar tudo programado antes? Eu prefiro sempre gravar em tempo real. Só que as marcas geralmente não têm essa opção. Porque geralmente é uma agência que entra em contato com o influenciador que tá fazendo trabalho pra uma marca, entendeu? Então, dificilmente eu consigo mandar um conteúdo pra uma marca que vai aprovar no mesmo dia, eu já vou poder postar. Então, geralmente é assim, Doris, eu quero que tu poste esses stories na sexta-feira. Mas tu consegue me mandar até quarta? Daí eu vou gravar, tipo, na segunda, vou mandar a quarta, aí eles vão aprovar e eu só vou postar na sexta, entendeu? Então isso é um pouco ruim. Algumas marcas, graças a Deus, conseguem aprovar no tempo real, isso é maravilhoso, porque fica mais verdadeiro, assim, né, gente? Não verdadeiro porque a mensagem é a mesma, mas fica mais real mesmo. Então, quando possível, eu prefiro gravar tudo em tempo real. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem muito em gostei, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram para poder participar dessas enquetes na próxima vez. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!